Então veja bem, o que acontece? Lá é legal, então me deram a licença. E sabia para que fim que era também o governo, sabia. E a gente trazia 2 toneladas de carne, fazia o sopão. A gente chorava de alegria quando a gente via criança que estava 10, 15 dias sem comer, pegando aquele pedaço de carne. Eu mandava fazer uns pedação, sabe, bem caprichado, com bastante tempero. Que alegria, gente. Eu também comia com eles, é claro, né? É uma delícia. E aí, alguns políticos muçulmanos ficaram revoltados e falaram: esse homem vai acabar se naturalizando, vai se candidatar, vai tomar o poder da gente. Que eu saía na rua, o povo saía atrás de mim. E eu parava e pregava e curava ali mesmo. Milagre, gente, milagre. Mas muito milagre. Eu me lembro que estava fazendo uma reunião para 8.000 pessoas. E quando eu comecei a reunião, manifestaram assim umas 50 pessoas com demônio. Mas quando eu abri a Bíblia e falei: abra a Bíblia comigo, em tal lugar, manifestou quase 1.000 pessoas. E eu não tinha obreiro para expulsar. No ginásio. Eu falei: atenção, Satanás, avisa para os seus demônios, eu vou dar uma ordem para sair todos de uma vez só. E deu uma ordem e foi levantando um por um. Saiu todos de uma vez só. E a revolta foi crescendo. E a gente pescava, presta atenção por favor, a gente pescava e caçava. Eu conseguia 200, 300 quilos de peixe com os pastores. Uma vez por semana a gente saía para pescar. E a gente fazia de todo jeito o peixe, ensopado, de todo jeito. E a criançada e os velhinhos, tinha uns 300 e poucos velhinhos, uns 200 e poucas crianças. E eles se fartavam. Mas a revolta foi crescendo da parte do diabo. Porque as pessoas viam isso e vinham: eu quero que o Senhor me batize. Eu cheguei a fazer batismo de 4.500 pessoas na praia. Teve um dia que eu estava batizando na praia. Batizando. Eu comecei a batizar às 8 horas da manhã. 3 da tarde ainda estava batizando. Já doía as costas. Eu vi uma mulher, foi para dentro do mar assim, manifestou um demônio, queria matá-la afogada. E levando lá para dentro. Eu dei uma ordem para Satanás e falei: em nome de Jesus Cristo, traga aqui. E voltou, o Satanás voltou nadando, e não afoga não, voltou nadando o diabo. E trouxe. Então, irmãos, o barco, nós compramos um barco, a associação que a gente tinha lá, comprou um barco para a gente fazer esse trabalho. Então, irmãos, o que aconteceu? Esse barco ficava no lugar onde o muçulmano tomava conta. E eles armaram uma cilada. Antes de acontecer isso, explodiu uma mina debaixo do carro da gente. Um dia que a gente tinha saído para caçar, explodiu da caminhonete, explodiu uma mina que é para matar para destruir mina com poder suficiente para destruir um ônibus com 50 passageiros. O oficial do exército estava comigo, que eu não ia sem eles, eu ia como era tudo autorizado, com documento, eu levava um oficial comigo do quartel lá, do exército. O governo autorizava ele ia comigo. Que era o guia, conhecia onde tinha mina, explodiu debaixo do carro. E jogou o carro quase uma altura dessa assim, ó. Como era uma mina para destruir tudo, quando o carro bateu de volta no chão, e não aconteceu nada comigo, nada com o pastor que estava comigo, e ele se apertava assim, ele começou a chorar e olhou nos meus olhos e falou: esse Deus seu me aceita também? Eu falei: por quê? Ele falou: eu sou um oficial, eu ajudei a colocar minas em vários lugares, eu conheço o poder dessa mina. Ninguém, o senhor não se arranhou? Não. Nem eu, nem o pastor, nada. E ele falou assim: esse Deus me aceita. Eu falei: agora. Só se for agora. Ele te recebe. E aí expliquei para ele. Ele falou: eu nunca vi um poder desse na minha vida. E sabe o que aconteceu?
Depois que a gente orou ali, ele aceitou Jesus, ele falou assim: a gente não pode sair daqui. Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor está vendo? Estourou a roda do carro. Uma das rodas, estourou com tudo. Ia ter que sair arrastando. O carro tinha tração nas 4 rodas, uma caminhonete. E ele falou: se a gente sair aqui, nós estamos cercados. Ele identificou o lugar e falou: nós estamos cercados de mina. Onde a gente for vai explodir. Eu falei: como o senhor acabou de aceitar o meu Deus, e Deus lhe ama tanto que permitiu essa mina explodir, só para o senhor reconhecer o poder dele e aceitá-lo, e não acontecer nada conosco, então preste atenção nesse outro milagre. Falei para o pastor: acelera, mesmo sem uma roda com o lado tombado assim, nós vamos passar arrastando em cima das minas e nenhuma mais vai explodir. E o pastor acelerou e aquela roda, que ela ficou só aquela parte lá, não sei como é que chama aquilo lá, cubo, sei lá, batia no chão, arava a terra, até chegar na estrada, descobria as minas e nenhuma mina explodiu. E a revolta ia crescendo, porque saía nos jornais as notícias lá. E um dia, na terça-feira, eu falei assim para os pastores, falei: eu quero 2 ou 3, nós vamos buscar peixe para a meninada. E lá onde ficava o barco, eles tiraram 2 tubos, tipo parafuso. Tiraram um só, que se tirasse os dois, quando a gente botasse o barco na água, enchia logo o porão de água e afundava pertinho da praia, a gente saía tranquilamente. Mas ele tirou só um, eles tiraram um, sabotaram. Tinha que rodar pelo menos uns 2 minutos para tirar, quase. Tão grande que era o negócio. E tiraram de perto, a gente não reparou. A gente colocou o barco na água. E estava tudo programado, porque o Oceano Índico, quem já ouviu falar do Oceano Índico? Quem já ouviu falar que tubarões brancos e tigres vêm para a praia aqui em Pernambuco, em Boa Viagem, e atacam surfistas, pessoas? Eles vêm de lá. Que ali no Nordeste estreita com a África, fica próximo da África. E aí eles sabotaram o barco. E nós botamos o barco na água, aceleramos, ligamos os motores, tinha 2 motores grandes. Quando já havíamos andado 1h30, o pastor falou para mim assim: bispo, esse barco está baixando, ele está diminuindo, está afundando, ele está entrando água. Eu falei: não, você está vendo demais, vamos embora. Aí 2 horas e meia para dentro do mar. Aí já não via mais a terra. E aí quando a gente parou no lugar, tinha sonda, tinha GPS para pescar. Aí tinha um dos músicos, o músico foi comigo e levou um violão. Aí eu falei assim: engraçado, nós viemos pescar, mas eu estou sentindo um desejo da gente fazer um louvor. Aí ele pegou o violão, tocava muito bem, começou a tocar o violão, a gente começou a cantar. Quando ele começou a cantar, a gente percebeu a água entrando, e começou a afundar o barco com tudo. Aí ele levou a mão assim, aí viu o buraco e falou: tiraram, aquele tipo um parafuso gigante, de meio metro assim. Ele falou: tiraram, sabotaram o barco. O barco vai afundar e nós vamos fazer o quê? Tinha uma boia vermelha. Eu falei: vocês não se apavorem, fiquem na boia, segurem nessa boia, toma esse colete salva-vidas. Tinha 4 comigo, né? 3, mas eu 4. Eu tinha 3 coletes só, então eu dei um colete para cada um. E o senhor? Eu falei: eu não preciso de colete, porque Deus vai me tirar daqui e eu vou voltar para buscar vocês. E eles ficaram apavorados. Por quê? Porque antes, nós já tínhamos ido várias vezes ali, e lá é ninho de tubarões brancos. Eu tenho as fitas. O moço que filma o trabalho da igreja lá no Nordeste, ele estava na África. E ele foi de helicóptero depois para procurar os corpos que não achamos. Então você já sabe o que aconteceu com os outros pastores.
Eles foram comidos pelos tubarões.